A paz do Senhor Jesus, passando aqui para trazer mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração. Então fica até o final do vídeo para que você venha a ser abençoado por esta palavra. Não vai sair na metade da palavra, hein? Fica até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que o Senhor irá te abençoar através desta palavra, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 6, que diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que ele recompensa todos quantos se consagram a ele. Aleluia! Então, todo aquele que busca ao Senhor, todo aquele que se consagra ao Senhor, Deus ele dá uma recompensa. Deus ele presenteia os seus filhos. Muitas vezes passamos por momentos difíceis, muitas vezes passamos por momentos em que achamos que é o nosso fim. E por incrível que pareça, não podemos dizer aquilo que nós estamos vivendo, o que estamos passando, muitas vezes não podemos dizer para as pessoas até que fazem parte da igreja, porque sabemos que ali também existe o joio. Então, muitas vezes, quando a gente vai falar para alguém, né, que se diz muitas vezes que é evangélico, mas não é, aquela pessoa julga, aquela pessoa diz: olha ali, tá vendo? Tá passando por isso porque está em pecado. Outras pessoas dizem, e não é crente, e não é de Deus, né? Geralmente o ímpio fala, né? E não é crente, e não é de Deus, por que está passando por isso? Porque o Deus dele, porque o Deus dela não faz aí alguma coisa, não faz um mover, um milagre, né? Porque muitas pessoas estão acostumadas a relacionar Deus a viver nas bonanças, a viver rico, a viver em prosperidade financeira, quando na verdade a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele nos diz que o nosso tesouro não é aqui, o nosso tesouro é no céu. Então, muitas vezes passamos por algum problema, alguma dificuldade, até mesmo, às vezes, doente, né? E aí existe aí algumas pessoas falando que a pessoa, quem é evangélico, não é para ficar doente, porque Deus levou sobre si as suas enfermidades, não entendendo o que diz esse versículo, que Deus levou sobre si as suas enfermidades. Não entendendo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, para que você venha entender de fato o que Deus está falando nessa palavra. Então, muitas pessoas estão sem entender a palavra, muitas pessoas estão vivendo um evangelho que não existe, muitas pessoas estão vivendo uma palavra que não existe, muitas pessoas estão aí preocupados com a vida do outro, querendo que o outro ali venha se explicar porque está passando por um momento difícil, diz assim, olha, ele deve estar em pecado, está passando por um momento difícil, não sabendo o que é o verdadeiro evangelho de Deus. Somos pessoas, somos seres humanos e muitas vezes passamos sim por problemas difíceis. É por isso que Deus ele nos diz que nós devemos ter fé no Senhor. Nós devemos ter fé, uma fé inabalável. Não é uma fé da boca para fora, não é uma fé religiosa, não é uma fé crendo que as coisas vão mudar do nada, mas é ter fé acreditando em Deus, acreditando no Senhor Jesus, acreditando que Ele fará grandes coisas em nossa vida, acreditando que Deus, Ele fará sim maravilhas e bênçãos em nossa vida. Então esta é a fé. A palavra de Deus nos diz aqui que todo aquele que busca, Deus ele dá a recompensa. Todo aquele que acredita no Senhor Jesus, ele nos dá a recompensa. Então muitas pessoas estão mal acostumadas. Muitas pessoas, até mesmo algumas pessoas que se dizem ser de Deus, mas que não são. Alguns fariseus que estão ali sempre com o dedo para apontar a vida do outro, sempre com o dedo ali para condenar a vida do outro, muitas vezes não sabendo o que o outro está passando, não sabendo o que o outro está enfrentando e muitas vezes está ali acusando. E por isso tantas pessoas, quando se está passando em momentos difíceis, né? Elas não pedem ajuda, elas não vão ali pedir ajuda. Por quê? Porque sempre tem um para julgar. E isso não é só no meio evangélico, não, é no mundo.
Algumas pessoas, quando estão passando por algum problema financeiro, que vai falar com a família julga. A família diz, olha, ele está assim porque ele não guarda o dinheiro, ele está assim, não sabendo que essas coisas acontecem com qualquer ser humano. Jesus, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, muitas vezes, passamos por momentos em que nós não podemos contar com ninguém, mas nós podemos contar sim com o Senhor, como aquele que não perde uma batalha. Nós podemos contar com Jesus, nós podemos entregar a nossa vida a Jesus, nós podemos entregar o nosso caminho ao Senhor, sabendo que o mais Ele fará. Quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Lembramos que o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E quando Deus ele nos diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, não está necessariamente na parte financeira, necessariamente na saúde, mas é porque nós somos preenchidos pelo amor de Deus, pela paz do Senhor, de tal forma que aquelas aflições, que aqueles problemas passam muitas vezes sendo pequenininhos diante da presença do Senhor em nossas vidas. Quando nós temos o Senhor Jesus como nosso pastor, quando nós acreditamos de fato nesse Deus, sabendo que Ele dá recompensa aos seus servos que o buscam e que vivem a palavra verdadeiramente, quando nós temos a ciência disso, quando nós entendemos, quando nosso espírito entende isso, nós sabemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós sabemos que nós iremos vencer as batalhas. E tudo isso nós sabemos o que? Através da fé. Através da nossa fé. Então é preciso ter fé, é preciso estar com o Senhor Jesus, é preciso acreditar que Ele é o Deus do impossível, é preciso acreditar que Ele é o Deus que muda o quadro da situação. É preciso acreditar que este Deus, Ele dá ainda mais do que nós pedimos, assim diz a sua palavra. Nós vemos na palavra de Deus muitos milagres, nós vemos na palavra de Deus coisas tremendas, maravilhas, e eu posso afirmar aqui que grandes milagres Deus também fez na minha vida. E eu tenho certeza que você também tem um milagre para contar. Eu tenho certeza que você também vai lembrar aí de algo que Deus ele fez na tua vida. Então saiba que esse Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Lembra das boas obras que o Senhor ele tem feito na tua vida. Lembra dos milagres, das bênçãos, das maravilhas que o Senhor ele fez na tua vida. Lembra de onde Deus ele te tirou. Lembra daquilo que você tanto queria e você pediu a Deus e Deus te deu. Lembra que aquilo que o Senhor ele fez na tua vida foi tremendo. Então, por que Deus não fará de novo na tua vida essas bênçãos, essas maravilhas? Ele é fiel. Claro que Ele irá fazer na tua vida. Por que este Deus não iria fazer? Claro que Ele vai fazer na tua vida. Porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. Então, o que nós precisamos ter é fé. Fé no Senhor. Acreditar neste Deus. Não é da boca para fora. Não é achando, mas será que Deus ele vai fazer isso por mim? A palavra de Deus nos diz que os pensamentos do Senhor ao nosso respeito é pensamentos de paz. A palavra de Deus nos diz que Deus lhe dá recompensa àqueles que o buscam. A palavra de Deus nos diz que se nós pedir algo a Deus acreditando, recebe. Então muitas vezes não conseguimos algo porque não estamos tendo fé naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós não estamos tendo fé na palavra de Deus. Não estamos tendo fé no Senhor Jesus, que é o verbo vivo, que é a palavra de Deus. Quando nós temos fé no Senhor, quando nós entregamos a nossa vida nos caminhos do Senhor, nós vemos aquilo que o Senhor ele faz de melhor na vida dos seus servos. Então esqueça as acusações, esqueça as perseguições, esqueça aquelas pessoas que estão ali apontando o dedo para você, achando que você não é ninguém, achando que você não tem Deus, achando que você vai ficar aí prostrado nessa situação.
Esqueça aqueles que estão se levantando contra a tua vida. Esqueça aqueles que estão apontando o dedo e dizendo: ele não é crente, ela não é crente, por que estão passando por isso? Esqueça aqueles que estão acusando, que muitas vezes está achando bom o que você está passando. Não olhe para o gigante, olhe tão somente para Deus. Essas pessoas que acusam, que dizem: olha, ele não é crente, é porque não entendem a palavra de Deus. Não sabem que todo crente, todo servo do Senhor passa por aflições, assim como Jesus disse: no mundo tereis aflições. Todas as pessoas que são servos fiéis a Deus carregam a sua cruz, e a cruz são as aflições, são as acusações. O Senhor Jesus diz: bem-aventurado aqueles que são acusados, que são humilhados, que são perseguidos, que são caluniados por amor ao meu nome. Bem-aventurado, porque deles será o reino de Deus, o reino dos céus. Ele terá uma parte dos céus, ele poderá ir para a glória, para o céu e estar com Cristo, porque ele foi perseguido assim como Jesus foi perseguido aqui. E muitas pessoas que não entendem a palavra, que estão ali olhando a palavra como: é um Deus de riqueza, é um Deus de prosperidade. As pessoas que pregam aí o evangelho da prosperidade, as pessoas que pregam aí um evangelho terreno, não entendem que o nosso tesouro não é aqui. O nosso tesouro é no céu. Mas aí você me pergunta: mas pastor, então se o meu tesouro é no céu, eu vou morrer aqui, eu vou viver aqui, morrendo, sofrendo? Não! Deus, ele nos diz: por que tu estás ansioso com o dia de amanhã? Por que tu estás ansiosa com o dia de amanhã? Porque Deus, ele dará tudo aquilo que você necessita. E existem dois tipos de deserto. Às vezes um deserto é porque de fato precisamos aprender algo da parte de Deus. E às vezes aquele outro deserto é porque precisamos crescer espiritualmente. Às vezes outro deserto é porque precisamos de fato nos arrepender de algo que fazemos, de algo que não está agradando a Deus. Mas nem sempre o deserto é porque alguém está desagradando a Deus. Deus, ele age de diferentes formas, e diz aqui na palavra de Deus: Deus, ele age de diferentes formas. Para cada pessoa Deus age de uma forma, porque ele é Deus. Não é porque ele agiu de uma forma com alguém que ele vai agir da mesma forma com outra pessoa. Então é isso que nós devemos colocar em mente e saber que ele é o mesmo e que ele não mudou. Ele presenteia os seus filhos, ele dá a recompensa àqueles que o buscam, ele cuida de cada um, ele fortalece cada um, ele dá vigor a cada um. Do jeito dele, da maneira dele, na hora dele, porque ele é Deus. Então não cabe o homem a querer mandar no que Deus ele faz ou deixa de fazer. Não cabe o homem a julgar o irmão, julgar o próximo e dizer: olha, ele está passando por isso porque ele está em pecado. Olha, ele está passando por isso porque ele está fazendo coisas erradas. Ele está passando por isso e ele não é de Deus porque Deus não faz alguma coisa. Muitas vezes a pessoa age como o próprio Satanás. Quando Jesus ele foi para o deserto e o Satanás disse: tu não és o filho de Deus porque tu não transforma essa pedra em pão? Vendo que Jesus estava com fome. Então, muitas vezes, as pessoas agem como o próprio Satanás, porque são servos de Satanás. Muitas vezes agem acusando, matando a pessoa na fé, acabando com a fé da pessoa, achando que a pessoa não tem dono. Mas escuta o que Deus ele te diz através desta palavra: você tem um dono. Você é a menina dos olhos de Deus. Aqueles que estão te acusando porque você tem fé em Deus, aqueles que estão te caluniando, dizendo que você está passando por um deserto, por um problema, porque você não está servindo direito a Deus, sem nem saber a tua história, sem nem saber o que você está passando, aqueles que estão te acusando vão ter que ver a tua vitória. Quando eu cessar este deserto, quando Deus disser pronto, agora chegou a hora da tua vitória, porque há um tempo determinado para tudo debaixo dos céus. Então, quando o Senhor disser, dá ordem aos anjos a teu respeito, disser
acabou este deserto. Você vai cantar o hino da vitória, você vai se levantar. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Você vai se levantar, você vai cantar o hino da vitória. Você vai poder estar ali feliz e dizendo: meu Jesus, Ele me salvou. Ele cuidou de mim. Em todo esse tempo do deserto eu não morri porque o Senhor, Ele me sustentou. Você tem um dono. Todos aqueles que estão te acusando, todos aqueles que estão olhando para você achando que você é ninguém, eles irão prestar contas com o Senhor Jesus. E assim diz a palavra do Senhor. Eles irão prestar conta com o Senhor Jesus. E o que cabe a você agora fazer? Diante dessas acusações, diante dessa peleja, diante dessa batalha, diante dessa aflição, diante desse medo, diante dessa angústia, o que cabe a você fazer agora nessa situação? É continuar tendo fé naquele que muda a história, naquele que cura, naquele que salva, naquele que liberta, naquele que é fiel, ainda que o homem não venha a ser fiel, o Senhor Jesus, Ele é fiel. Cabe a você crer nesse Deus, nesse Senhor Jesus, saber no teu coração, saber no teu espírito, ter a convicção: eu estou passando pelo deserto, mas o Deus que eu sirvo irá me tirar desse deserto. Eu estou passando pela aflição, mas o Deus que eu sirvo está cuidando de mim. E eu só não morri neste deserto porque é a prova que o Senhor, Ele está comigo. Muitas vezes passamos por um problema em um deserto e não sabemos mais o que fazer, mas Deus, Ele sabe o que fazer. Se nós não sabemos como enfrentar a situação, Deus, Ele sabe batalhar e enfrentar os nossos inimigos. Deus, Ele sabe, Deus, Ele tem anotado todos aqueles que têm te perturbado, que têm tentado tirar a tua paz, que têm te afligido, que têm te acusado. Deus, Ele tem anotado o nome de cada um e Deus não terá o culpado como inocente. Aquele que é culpado, aquele que está te acusando, Deus não terá ele como inocente. Ele dará conta de suas obras. Descansa o teu coração, descansa o teu coração, saiba que este Deus, Ele é fiel, que este Deus está vendo todas as coisas. Todos aqueles na palavra de Deus que passaram por momentos difíceis, agora estão cantando o hino da vitória. Chegaram o dia de cantar o hino da vitória, cantar o hino da vitória ainda na terra, e agora estão cantando o hino da vitória no céu, na glória do Senhor Jesus. Então nós que passamos por problemas, por aflições, por perseguições, nós que passamos também por deserto, por angústia, por preocupações, por medo, por calúnia, nós também iremos cantar o hino da vitória aqui na terra. E os inimigos verão que nós temos um Deus. Os inimigos verão que nós somos a menina dos olhos de Deus. Os inimigos verão que nós somos do Senhor Jesus. E aqueles que nos acusaram vão cair por terra, porque o acusador é o Satanás. O diabo é o acusador, é ele que fica acusando, é ele que fica condenando. Nós temos que ter a ciência e entender que nós não estamos sozinhos nesta batalha. Nós não estamos sozinhos nesta batalha. E Deus me levantou para trazer essa palavra para você, como boca de Deus, e te dizer que você não está sozinho nesta batalha, que você não está sozinha nesta batalha, que Deus não irá te desamparar, que Deus não irá te abandonar. Você não está só nesta peleja, você não está só nesta batalha, você não está só neste problema, você não está só enfrentando este gigante. O Senhor Jesus, o guerreiro santo, está na batalha, está na vanguarda, está ali na frente da batalha, guerreando ao teu favor. Tu verás a recompensa que o Senhor tem para a tua vida. Tu verás a recompensa que o Senhor lhe tem para a tua vida. Servo fiel. Deus, Ele diz: permanece fiel no pouco, no muito te colocarei. Deus, Ele nos diz, a promessa do Senhor se cumpre. Seja fiel no pouco. Seja fiel a Deus nessa situação. Seja fiel a Deus neste momento, neste deserto, nessa peleja, que você olha e não vê solução. Mas quando nós olhamos para a situação e não vemos solução, é porque é Deus que vai agir. É porque o milagre quem vai fazer é Deus. Porque nós não podemos fazer nada. Mas o Senhor Jesus, Ele pode fazer todas as coisas. O Senhor Jesus, Ele pode mudar a tua história. Você crê que num piscar de olho, Deus, Ele pode fazer o impossível acontecer na tua vida?
Num piscar de olho, Deus ele pode ali preparar um banquete perante ti, na presença dos seus inimigos, e aqueles que te acusaram ficarem perplexos, olhando ali para aquela vitória, para aquilo que o Senhor ele fez na tua vida. Você crê que Deus ele pode fazer isso? Se você crê, você está com fé. Porque Deus ele pode fazer todas as coisas. Você está com fé nesse Deus. Se você crê desta forma, que num piscar de olho, essa situação pode mudar, você está tendo fé no Senhor Jesus, porque Ele é Deus de providência. Ele é Pai. Ele não abandona os seus filhos. Ele não deixa você ficar prostrado. Ele não deixa você perder a batalha. Se você permanecer nessa situação com fé, se você permanecer nesse deserto aí com fé, se você permanecer aí nesse momento de acusação, de perseguição, com fé, saiba que o Senhor, Ele irá te recompensar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Tenha fé, não da boca para fora, mas tenha fé no Senhor Jesus, sabendo e tendo a convicção que a tua vitória está com Ele, sabendo e tendo a convicção que Ele irá te recompensar, porque Ele é benigno, Ele é bondoso, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, crendo que num piscar de olho, Deus irá fazer um sobrenatural na tua vida, e deixa aqueles acusadores para lá, deixa essas pessoas para lá. Essas pessoas não têm Deus, essas pessoas vieram como servos do diabo para te acusar, para apontar o dedo na tua cara e dizer, olha, está passando por isso porque está em pecado, está passando por isso porque não está vivendo a palavra. As pessoas não entendem as aflições, as pessoas não entendem o que é carregar a cruz. Jesus ele disse, nega a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me. As pessoas não entendem de fato o que é a palavra. As pessoas não entendem de fato o que é viver a palavra. As pessoas não sabem que somos pessoas iguais às outras pessoas, só que durante a batalha nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus. Por isso nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque nós temos Deus. Qual o melhor, passar a batalha sozinho e morrer na batalha, ou passar a batalha com Deus e sendo mais que vencedor em Cristo Jesus? Essa é a diferença de ser um servo fiel a Deus. É passar pela batalha. Deus não nos disse que iria tirar a batalha de nossas vidas. Nós passamos pela batalha igual a todas as pessoas. Porém, não estamos sozinhos. Nós temos um Deus, o Senhor Jesus, que pode fazer todas as coisas e que Ele pode fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Por isso nos tornamos mais que vencedores em Cristo Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Assim Jesus, Ele nos ensinou. Assim Jesus, Ele nos fala. Então creia na palavra de Deus, porque a palavra é o próprio Jesus, é o verbo vivo. Creia no Senhor Jesus, não da boca para fora, mas sabendo que este Deus, Ele pode mudar a tua história num piscar de olho. Você pode neste exato momento estar passando por um problema e daqui a 1 minuto esse problema acabar, ser cessado, porque você serve um Deus, o Deus do impossível, um Deus de milagre. E que ainda aqui na terra verá as bonanças do Senhor, os milagres de Deus na tua vida. Eu creio nesse Deus, por isso Deus Ele me traz aqui para dizer para a tua vida, para dizer para você, acalma o teu coração, permanece fiel aí nesta batalha, permanece fiel a Deus aí com esta tua fé, porque Deus Ele vai te honrar. Amém? Compartilha esta palavra. Pode ter alguém aí precisando de uma palavra. Pode ter aí um servo de Deus passando por um momento difícil e precisando desta palavra. Então compartilha esta palavra, porque eu tenho certeza que vai abençoar a vida de cada pessoa que ouvir esta palavra. Eu tenho certeza que a pessoa que está angustiada terá suas forças renovadas através do Espírito Santo que vem com a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?